Gostaria de agradecer a presença de todos aqui hoje, nessa audiência pública, onde nós estaremos apresentando mais um quadrimestre nosso aqui na saúde. Meu nome é Gislaine, eu sou a gestora municipal aqui de Piedade do Rio Grande,
Para quem às vezes não me conhece, eu sou piedense, nasci em Piedade. Desculpa, gente. Boa tarde a todos novamente. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje. Eu vou dar continuidade aqui nas nossas apresentações do relatório quadrimestral, fazendo a minha apresentação. O meu nome é Gislaine, eu sou gestora aqui de saúde no município desde maio do ano passado, de 2020. Sou piedense. Me ausentei por um período aqui do município, um período aproximado a 8 anos, para poder dar continuidade à minha escolaridade. Eu sou formada a nível superior em enfermagem, tenho pós-graduação em gestão da estratégia de saúde da família e, atualmente, eu estou como presidente do Conselho Regional de Secretários da Microrregião. Hoje nós contamos com uma participação especial aqui da Gerência Regional de Saúde. Eu gostaria que vocês se apresentassem. Boa tarde a todos, meu nome é Patrícia. Como a Gislaine falou, eu estou aqui representando a Gerência Regional de Saúde de São João del Rei. Hoje eu estou como diretora substituta. Gostaria de agradecer o convite em nome da Edivalda, que é a nossa diretora, e em nome de toda a equipe da nossa GRS. E desejar a todos uma boa reunião, uma boa audiência. Ressaltar que é muito importante essa publicização, né, das ações de saúde e ressaltar que o relatório detalhado que vai ser apresentado aqui hoje, ele é uma parte do planejamento em saúde, que começa lá com a conferência, onde a gente elenca as ações de saúde, discute junto com o controle social, que também é muito importante, e aí, depois disso, elaborado o plano, né, municipal de saúde, e ao longo do período de gestão, né, dos 4 anos de gestão, essas ações elas têm que serem acompanhadas. E aí, quadrimestralmente, é feito esse relatório, né, nos 3 quadrimestres do ano, e no final do ano, essa prestação, né, vamos dizer assim, de contas, esse relatório das ações, dos gastos e as ações que foram desenvolvidas na área de saúde, ela fecha com o relatório anual de gestão. E, mais uma vez, obrigada aí pelo convite, a gente está à disposição para maiores discussões. Boa tarde, meu nome é Moacir, eu sou coordenador de gestão da Regional de São João del Rei, vim acompanhando a Patrícia aqui. Eu quero também agradecer a Gislaine o convite, a oportunidade de poder estar aqui com vocês nesse momento de prestação de conta das ações, né? A gente sabe do grande trabalho, da dedicação da secretária, da equipe competente, da luta nessa fase tão difícil da saúde pública, né? Mas a gente é testemunha de que, se não foi feito melhor, não foi por falta de empenho, de dedicação, né? Então, quero parabenizar a equipe e agradecer a oportunidade de estar aqui e saudar os outros profissionais de saúde, conselheiros, vereadores aqui presentes. Agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui nesse momento importante aí. Muito obrigada. Dando continuidade à nossa apresentação, eu gostaria de falar que eu vou apresentar os slides aqui e, no final, terá abertura para a gente fazer os questionamentos, as sugestões, tá bom? Então, primeiro a gente vai fazer a apresentação e depois os questionamentos. A divulgação da nossa audiência pública, ela foi feita através de um convite que foi publicado no site oficial da Prefeitura Municipal, também no site da Secretaria Municipal, e a partir do dia 3 de setembro, e também foi divulgado na Alto Rio Grande. Obteve também, esse relatório que eu vou apresentar hoje, o parecer do Conselho Municipal de Saúde. O presente relatório foi analisado e aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde de Piedade do Rio Grande, na reunião ordinária realizada no dia 16 de setembro de 2021, ata número 322. A aprovação foi formalizada por meio da resolução do CMS número 010/2021. A publicação deste relatório, o relatório detalhado das ações e gastos em saúde e todos os documentos a ele relacionados estarão disponíveis no site oficial da Prefeitura.
aba Saúde, mural de publicações, relatório quadrimestral. Dados demográficos e de morbimortalidade. A população estimada hoje, preliminar do Ministério da Saúde, ela está 4.466 habitantes. A população real, baseada no cadastro das equipes de saúde da família, 4.881 pessoas. Esse dado foi exportado na data de hoje. Morbidade hospitalar, 2017 a 2021. Doenças do aparelho circulatório, gravidez, parto, puerpério, doenças do aparelho respiratório, neoplasias, lesões e envenenamento e algumas outras consequências de causas externas, algumas doenças infecciosas e parasitárias. Mortalidade, 2017 a 2019. Doenças do aparelho circulatório, doença do aparelho respiratório, sintomas, sinais e achados anormais do exame clínico laboratorial. Neoplasia, tumores, doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas. Aqui, nós vamos começar a falar um pouco sobre o perfil produtivo do nosso município. Então, nós trouxemos os 10 principais perfis produtivos, lembrando que esses dados são autodeclarados, um serviço feito pelos profissionais agentes comunitários de saúde. Então, a gente consegue perceber que trabalhador agropecuário em geral, ele bateu o recorde aqui com a gente, 297 pessoas se autodeclararam como trabalhador agropecuário em geral. Depois disso, vem o trabalhador volante de agricultura. Então, realmente, o nosso ramo de vida aí, ele está ligado à agropecuária. Depois vem o produtor agropecuário em geral, também, 64, pedreiro, 55, costurador de calças à máquina, 47. Aqui entrou muito a empresa Marluvas, que ajuda na colaboração desse dado aí para os funcionários. Empregado doméstico diarista, 41. Trabalhador da pecuária, bovino de leite, 34. Comerciante varejista, 29. Empregado doméstico nos serviços gerais, 26. Professor de educação de jovens e adultos do ensino fundamental, 1ª a 4ª série, 24. Essa pesquisa ela também foi feita no dia 13/9, às 13h19, então já pode ter tido alguma alteração nesses dados. E lembrando mais uma vez, são dados autodeclarados. Relação de condição de moradia. Também dados autodeclarados, tá bom, gente? Então, assim, no abastecimento de água, a gente vê ali que a rede encanada até o domicílio, ela está com 1.588. Então, a gente já tem bastante rede encanada até o domicílio. Relação a animais, pessoas que têm animais, tem os que não informam, e também tem 1.029. Em relação ao destino do lixo, grande parte já tem um destino de lixo coletado e tratado, mas ainda temos pessoas que declaram que destinam o lixo em céu aberto. Um número bem pequeno, mas ainda existe. Energia elétrica também, não teve resposta não, mas teve a resposta não informado, 29. Escoamento sanitário, também no escoamento sanitário a gente ainda encontra pessoas que se declaram em céu aberto também, um número bem pequeno, mas ainda existe. Localização rural e urbana, sendo 505 na rural e 1.356 na urbana. Material predominante. Lê para mim primeiro lá. Alvenaria por revestimento, 1.774. Situação do imóvel. Essa é uma informação que até despertou muita curiosidade, que a gente tem 1.495 imóveis próprios. Então, a gente vê que o pessoal tem bastante, assim. E menos pessoas com aluguel, 204 apenas. O tipo de acesso,
chão batido 623 e pavimento 1.220. O tipo de domicílio, a grande maioria é casa, 1.545. Tratamento de água também, a gente ainda tem um que se declarou que usa água fervida. Entrando nas ações em saúde. A UBS Dr. José Ataíde do Nascimento. Essa UBS ela fica localizada aqui no central nosso, e a gente chama ela de UBS sede. Pode passar. Nela, ela é composta por auxiliares e técnicos de enfermagem, 5 profissionais, e aí a produção deles gerou o valor de 4.528 procedimentos. Na sala de vacina também, esse a gente achou um dado importantíssimo de trazer, porque esse ano foi um ano assim, bem trabalhoso na sala de vacina, esse quadrimestre. Então, nós tivemos aí as vacinas de rotina, que foram um total de 618. Nós tivemos a vacinação contra a influenza, que também pegou nesse quadrimestre, doses aplicadas até o dia 9/9 de 2021, 2.297 doses de vacina contra a influenza, gripe. E a vacinação do Covid na população adulta acima de 18 anos, porque não iniciamos ainda a vacinação abaixo de 18 anos. A primeira dose, nós fizemos 353.535 pessoas, o que equivale a uma cobertura de 97,41%, que é uma cobertura muito boa, porque esse valor ele sobe um pouquinho a mais quando a gente fala da vacinação de dose única. E o restante que não completou 100% foram pessoas que ou são cadastradas aqui no município e tomaram vacina em outro município, isso pode acontecer, principalmente se for um profissional da saúde que trabalha em outro município, então, com certeza, ele recebeu a sua vacinação no município que ele trabalha, e um número bem baixo de pessoas que se recusaram a tomar a vacina. Com a segunda dose, nós temos 2.262 doses aplicadas, lembrando que esse dado é do dia 14/9. Ontem, novamente, nós tivemos mais uma chamada de segunda dose, então esse número ele já sobe um pouquinho mais. Dose única, que é a vacina da Janssen, 77, e com isso nós temos uma cobertura das 2 doses de vacina de 64,45% de pessoas imunizadas. Esse número é um número muito bom, porque a gente vê ali na cobertura de primeira dose que quase atingimos os 100%. A UBS ela conta com 2 enfermeiras, onde uma é a ART e a outra é a enfermeira que está alocada no setor de Covid. E aí a produção das 2 foi 795, lembrando que, devido a esse alto número de aplicações de vacina, a produção da enfermeira aqui ela diminuiu um pouco, a da ART, porque ela é responsável pela sala de vacina, então, grande maioria de aplicação de vacinas desses dados que eu passei anteriormente foi feito pela enfermeira. A produção dos fisioterapeutas, nós contamos com 2 profissionais, com uma carga horária de 20 horas cada um, e eles realizaram nesse quadrimestre 2.232 procedimentos. Fonoaudióloga, também a gente conta com uma profissional, com uma carga horária de 20 horas, realizou nesse período 784 procedimentos. Lembrando, gente, que nesse quadrimestre, a gente teve um período curto da onda roxa. E na onda roxa, essas atividades foram suspensas, tá? O ginecologista é um profissional também, 243 atendimentos que foram feitos por ele. Médicos clínicos. Ali a gente colocou 3 profissionais que atendem na UBS. E aí a produção deles foi 2.479 procedimentos, lembrando que eles revezam. E, inclusive, no mês de agosto, a gente não pôde contar com os 3 profissionais porque um estava afastado. A pediatra, 184 atendimentos.
Atendente de saúde do Bem Viver, essa profissional ela não tem procedimento alocado para ser registrado em produção, mas ela pode estar fazendo atividade coletiva. E aí, nesse quadrimestre, ela teve 3 atividades coletivas. A psicóloga, a profissional de 40 horas, ela fez 1.487 procedimentos. Falando um pouquinho agora sobre a equipe de saúde da família, vereador Ney e Frei Camilo. Essa equipe ela foi alocada com uma UBS própria agora, que foi inaugurada bem recente. Tá? Então, antes eles ficavam dentro da UBS que eu falei anteriormente, e agora eles têm uma UBS própria, que é do lado da UBS Frei Camilo. A equipe ela é composta por 5 profissionais agentes comunitários de saúde e é dividido em territórios. Então, visita domiciliar territorial. Esses profissionais fizeram 5.023, tá? Nas áreas Biquinha, Centro, Salvador Lourenço, Vila e Vista Alegre. Cadastro domiciliar e territorial. Eles fizeram 516 novos cadastros. Cadastro individual, fizeram 1.981. Atividade coletiva, 167. Acompanhamento nutricional, 3. O técnico de enfermagem da equipe fez 574 procedimentos. A enfermeira da equipe fez 970 procedimentos. A médica da equipe de saúde fez 1.416 procedimentos. O cirurgião dentista, vinculado a essa equipe também, fez 197 procedimentos. O auxiliar de saúde bucal, ele é um profissional tipo o atendente lá de saúde do Bem Viver, que também não consegue registrar a produção no sistema, mas consegue registrar a atividade coletiva. E aí teve uma nesse quadrimestre. O técnico de enfermagem da UBS, ele fez 91 procedimentos. E agora a gente passa para a equipe de saúde Dona Zainha. Nela a gente tem 7 profissionais agentes comunitários de saúde, e aí é distribuído azeite, cachoeira, carvão, Barra Calvário, Cruzeiro, Fazendinha, Barra Matutu, Jardim e Paraíso. E aí eles fizeram 4.602 visitas. Cadastro domiciliar e territorial, eles fizeram 255 visitas. Cadastro individual, 1.221 procedimentos. Atividade coletiva, eles fizeram 40. E acompanhamento nutricional, 26. O técnico de enfermagem da equipe de saúde da família fez 13 procedimentos, lembrando que ela teve em serviço administrativo por ser do grupo de risco. Em agosto, estava em férias regulamentares. A enfermeira fez 619 procedimentos. Essa profissional também esteve em serviço administrativo, por ser do grupo de risco. E a médica fez 589 procedimentos. E em maio estava afastado por tratamento de saúde. A cirurgiã dentista fez 619 procedimentos. Os 2 técnicos de enfermagem da UBS do Jardim fizeram 342 procedimentos. A técnica de enfermagem da UBS do Paraíso fez 462 procedimentos. E os demais setores agora. Vigilância sanitária é um profissional que fez 46 procedimentos. Setor de endemias, são 2 profissionais, totalizando 1.055 procedimentos. Lembrando que em julho
um profissional estava em férias regulamentares. Os profissionais da Secretaria de Saúde, é a mesma situação do atendente em saúde, que ele não consegue fazer a produção, mas consegue fazer as atividades coletivas. E aí foram 92 atividades coletivas. O farmacêutico também é só atividade coletiva que consegue lançar no sistema, e foi feita uma no mês de agosto. Produção de urgência e emergência. E aí a gente vai falar um pouquinho do pequeno Hospital Nossa Senhora da Piedade. Auxiliares e técnicos de enfermagem. Foram feitos 57 procedimentos. Enfermeiras, 248. Médicos, 1.416. Radiografia, 275. Produção de atenção ambulatorial especializada e hospitalar. Consultas no CISREG. Essas a gente não conseguiu muito, porque devido à pandemia também foi um sistema que sofreu muito impacto e ficou por um bom tempo paralisado. Está retornando aos poucos agora. Nós conseguimos fazer 20. Internações via SUSFácil, no pequeno Hospital Nossa Senhora da Piedade, nós tivemos 43 nesse quadrimestre. Produção de vigilância em saúde. Notificações no sistema de informação de agravos no SINAM. Foram 16, sendo que a gente teve, no mês de maio, 3 surtos de Covid. No mês de junho também a gente teve um surto de Covid. Notificações do eSUS notifica Covid. Nós tivemos 490 casos notificados nesse quadrimestre e 189 casos confirmados. Atualmente, o nosso município está zerado de casos. Fiscalizações Covid nesse quadrimestre, foi um total de 315. Exames laboratoriais Covid. Nós mandamos para a Fundação Ezequiel Dias, FUNED, 240 amostras nesse período. E também conseguimos fazer, através de um processo licitatório, esses exames aqui no Laboratório Aguiar Capobianco. No mês de junho, nós fizemos com o Laboratório Aguiar Capobianco 56 exames, o que totalizou um valor de R$ 7.560. No mês de agosto, nós fizemos 6 exames no Laboratório Aguiar Capobianco, o que totalizou o valor de R$ 1.080. No mês de maio e julho, a gente não precisou usar essa licitação, porque nós conseguimos mandar todos para a FUNED. Os demais exames laboratoriais, também através de licitação, nesse quadrimestre, nós gastamos um valor, nós totalizamos 7.760 exames e, com isso, um valor de R$ 60.247,63. Vocês podem perceber que no mês de agosto teve uma alteração no valor. Foi uma tentativa que a gente fez de tentar autorizar mais exames para ver se a gente diminuía um pouco a nossa fila de espera. Só que não funcionou, porque a gente viu que quanto mais a gente autoriza, mais chega demanda, e também não teve uma boa adesão da comunidade em estar procurando para poder reagendar esses exames. E aí, o processo licitatório ele também estende ao Laboratório Carlos Chagas, os 2 laboratórios ganharam a licitação. No Carlos Chagas, nesse quadrimestre, foram feitos 927 procedimentos, com valor de R$ 11.131,55. Consórcio em saúde. É o Consórcio Intermunicipal de Saúde das Vertentes, o CISVER. Nós conseguimos agendar 1.866 exames. E isso nos totalizou um valor de R$ 148.988,28. Rede física prestadora de serviço ao SUS. Estão cadastrados no CNES, Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, os seguintes procedimentos. Estabelecimentos. UBS Dr. José Ataíde Nascimento, de gestão dupla,
Secretaria Municipal de Saúde, de Gestão Municipal, PSF Dona Zainha, de Gestão Municipal, UBS Vereador NEM Frei Camilo, de Gestão Municipal, Pequeno Hospital Nossa Senhora da Piedade, de Gestão Dupla, e Farmácia de Minas, Unidade Piedade do Rio Grande, de Gestão Municipal. Estão também cadastrados no CNES um centro médico, que atende a demanda particular e através do consórcio de saúde, e um laboratório de análises clínicas, que atende toda a demanda do município, particular e através de processo licitatório realizado pela Prefeitura. Profissionais de saúde trabalhando no SUS. O município atualmente está com os seguintes profissionais. Na UBS Dr. José Ataíde do Nascimento, nós temos um recepcionista, uma enfermeira de nível superior, 2 auxiliares de limpeza, um técnico responsável pelo almoxarifado, 3 médicos clínicos, 2 acadêmicos de medicina, um médico ginecologista, uma médica pediatra, 7 técnicos de enfermagem, 2 fisioterapeutas e um fonoaudiólogo. No Bem Viver, nós temos um recepcionista e uma psicóloga. Na equipe COVID, nós temos um médico que também atende no UBS José Ataíde, uma enfermeira de nível superior, um motorista e um fiscal de comércio. Na equipe de saúde da família, vereador Ney Frei Camilo, temos uma médica, uma enfermeira de nível superior, um técnico de enfermagem, 5 agentes comunitários de saúde, um cirurgião dentista, um auxiliar em saúde bucal, 2 técnicos de enfermagem, um auxiliar de limpeza. Na equipe de saúde Dona Zainha, um médico, uma enfermeira de nível superior, um técnico em enfermagem, 7 agentes comunitários de saúde, um cirurgião dentista, um auxiliar em saúde bucal e 2 auxiliares de limpeza. UBS do Jardim, 2 técnicos de enfermagem, posto de saúde do Azeite, um técnico de enfermagem, UBS do Paraíso, um auxiliar de enfermagem, Farmácia de Minas, um farmacêutico e um atendente de saúde, e Secretaria Municipal de Saúde, uma secretária de saúde, 3 auxiliares administrativos, uma recepcionista, 2 agentes em combate à endemia, 2 visitadores sanitários, um auxiliar de limpeza e 12 motoristas. Atendimentos individuais agendados em relação aos faltosos nas especialidades de fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia. Então, nós conseguimos fazer, no setor de fisioterapia, no mês de maio, 125 agendados, porém, desses, 12 faltaram. No mês de junho, 133 pacientes agendados e 12 também faltaram. No mês de julho, 119, sendo que 22 faltaram. E no mês de agosto, 143, sendo que 35 faltaram. Então, a gente consegue perceber que o número de faltosos é uma porcentagem alta. No setor de fonoaudiologia, no mês de maio, 44 agendados, sendo que nenhum faltou. No mês de junho, 39, com 5 faltas. No mês de julho, 45, com 6 faltas. E no mês de agosto, 45, com 7 faltas. E esses relatórios foram extraídos até a data do dia 13/9. No setor de psicologia, no mês de maio, 148, sendo que 81 pessoas faltaram. Acredito que a gente estava aqui na onda roxa e talvez o pessoal ficou um pouco receoso. No mês de junho, 142 agendados, 65 faltaram. No mês de julho, 132, 44 pessoas faltaram. No mês de agosto, 212 agendados e 47 faltosos. Fila de espera, demanda reprimida. Na fila de espera, a gente tem consulta, exames e procedimentos. E aí totaliza um número de 1.364 pessoas aguardando alguma consulta, algum exame ou procedimento na fila de espera. Consultas e especialidades,
que são os setores que eu falei abaixo, que a gente tem aqui no nosso município, incluindo neurologia e psiquiatria. Tem 75 pessoas na fila de espera. Cirurgias do SUS Fácil. Essas cirurgias também foi mais um problema que a gente teve durante a pandemia, que infelizmente refletiu muito na gente, que a gente ficou um bom tempo com essa cirurgia parada mesmo, agora está começando a retornar, mas bem vagamente. E aí nós temos 17 na fila de espera do SUS Fácil. Viagens realizadas. No relatório mensal de viagens, nós totalizamos 527 viagens nesse quadrimestre, sendo que uma foi em Alfenas, 9 em Andrelândia, 107 em Barbacena, 2 em Barroso, 2 em Bauru, 46 em Belo Horizonte, 46 em Juiz de Fora, 33 em Madre de Deus, 222 em São João del Rei e 59 em São Vicente de Minas. E no ônibus do Cisver, nós totalizamos 68 viagens, sendo que 64 foram para São João del Rei e 4 foram para Barbacena. Ambulância terceirizada. Nós tivemos um total de 9.384 quilômetros, o que equivale, nesse quadrimestre, R$ 59.723,53. Treinamentos realizados via SAMU. Foi feita uma parceria com o SAMU para que ele nos ajudasse a capacitar a nossa equipe aqui, principalmente diante desses novos procedimentos surgidos com a pandemia. E aí, no mês de maio, nós tivemos 2, sendo que um foi de 8 horas presencial e o outro foi videoconferência, de 2 horas, treinando o uso do ventilador cardioversor, bomba de infusão, monitor multiparâmetro, simulação realística e farmacologia aplicada nos procedimentos de UTI. No mês de junho, foram 2 também, com 2 horas por videoconferência e 6 horas presencial. E aí foi feito o treinamento sobre a abordagem inicial do paciente grave nas urgências clínicas e traumáticas. E diante desses treinamentos, a gente precisou, o SAMU nos orientou, e a gente precisou, inclusive, comprar alguns equipamentos. Alguns já foram comprados, já estão chegando, 2 já chegaram, que foi o eletrocardiograma e o desfibrilador, e alguns a gente está aguardando a chegada. Indicadores financeiros. Esses indicadores eu trouxe somente mesmo a nível de curiosidade, mas a contabilidade estará retornando aqui depois e fazendo uma apresentação mais ampla dela. Então, de recurso próprio, no mês de maio, teve uma despesa de R$ 384.780,13, que dá um percentual de 32,02%. No mês de junho, R$ 494.847,32, o que equivale a 37,85%. No mês de julho, R$ 495.409,80, que equivale a 39,74%. E no mês de agosto, R$ 691.472,69, o que equivale a 46,50%. Esses dados foram disponibilizados pelo setor de contabilidade da Prefeitura. Alguém tem alguma dúvida? O espaço está aberto para vocês. Boa tarde a todos, né? Agradeço aí a presença dos representantes da Regional de Saúde que estão aqui hoje. Agradeço novamente a Gislaine por estar aí representando a Secretaria de Saúde, novamente com tudo muito completo com relação às planilhas de gastos e tudo direitinho aí, como está sendo movimentado, né, a Secretaria de Saúde, porque a gente sabe que
é uma das secretarias que abrangem maior, como se diz, responsabilidade, né? Todas têm as suas responsabilidades, mas saúde, realmente, a gente vê que é dispendioso, o trabalho ele é contínuo, é um dia após o outro. E eu, assim, agradeço também todos os profissionais de saúde que estão aqui hoje, que eu acho muito importante, né, a gente ter essas pessoas aqui. Agradeço aos vereadores que aqui estão também, porque eu falo que o seguinte, aqui na nossa cidade, é uma cidade pequena, então eu acredito que, se todos nós trabalharmos juntos, a cada dia esse resultado ele vai ser muito melhor, né, que a gente sempre pode estar melhorando. E eu tenho, sim, né, algumas dúvidas, porque foram passadas apresentações, eu fui anotando essas dúvidas no decorrer aí da apresentação. Primeiramente, com relação às consultas aí que foi apresentado, eu não vi muito bem, não entendi muito bem a questão do transporte, se veio discriminado, quantos carros tem hoje na saúde, como que está essa questão, que a gente até tinha tratado, né, sobre isso na outra reunião anterior da saúde aqui, na outra audiência pública, para a gente ter uma noção de quantos carros tem hoje na saúde, se está sendo suficiente, se está tendo uma demanda. Obrigada, Arielle, pela sua participação. Trouxemos, sim, em relação ao transporte, mas o que a gente consegue filtrar dentro do sistema da Secretaria de Saúde é em relação às viagens que foram feitas. Em relação aos carros, aí eu te direcionaria para o setor de transporte. Talvez ele consiga te representar melhor. Entendi. Eu acho importante, às vezes, eu vou procurar também essas informações, porque a gente, assim, tenho tido, eu como vereadora, procura naquele sentido, assim, como a gente já conversou também, questão das consultas particulares, né, como está sendo essa disponibilização desses carros, se tem algum critério, se a pessoa, às vezes, tem que estar com cadastro no CAD único para ela conseguir, quando não é agendado pela Secretaria de Saúde, né? Até porque a gente entende que, às vezes, para disponibilizar o carro para todas as pessoas que marcam a consulta particular, fica difícil, né? Porque seria, assim, muito dispendioso, talvez a gente não conseguiria atender. Mas tem muitas pessoas que falam, eu marquei a consulta particular porque eu estava com urgência, não podia esperar, consegui o dinheiro, mas eu não consigo o carro. Então, assim, essa é uma dúvida que eu tenho, como que funciona, se tem um tempo de agendamento para a pessoa conseguir a disponibilidade desse carro, se existe essa possibilidade. Esse assunto ele realmente já foi tratado, inclusive, se eu não estiver enganada, na última audiência. E aí, como que a gente disponibiliza esse carro? Eu falo lá na secretaria que o recadinho que a gente tem que dar é o seguinte, a gente não nega carro para ninguém. Só que nem sempre a gente consegue atender, às vezes, a expectativa do paciente devido à nossa demanda. Então, negar, a gente não nega para ninguém. Só que o que a gente pede é que mesmo as consultas particulares, que sejam agendadas por nós na secretaria. Por quê? Quando a gente faz esse contato, agendando essa consulta, onde o paciente deseja, a gente já agenda para uma data que a gente tem o carro para poder disponibilizar, caso seja a necessidade do paciente. E aí, com isso, a gente vê que, às vezes, saem muitas pessoas insatisfeitas, sim, porque o pessoal não está seguindo esse trâmite que a gente necessita na secretaria para conseguir disponibilizar esse transporte. Então, só para deixar bem claro, então, até porque, às vezes, muitas pessoas vão estar ouvindo em casa, para, às vezes, a gente não trazer novamente esse assunto. Mesmo que a pessoa for marcar uma consulta particular, ela deve procurar a secretaria para marcar essa consulta para ela, para poder ela já ver a disponibilidade desse carro no caso. Isso mesmo. Caso esse processo seja descumprido, a gente, às vezes, vai ter que, infelizmente, falar um não para o paciente naquela data que ele necessita, porque se a gente não tiver a vaga no transporte, a gente não consegue fazer isso, entendeu? Então, assim, o recadinho é sempre, a gente disponibiliza, sim, o transporte, só que dentro da logística que a gente consegue. Ótimo, entendido. Muito obrigada. Com relação a uma outra dúvida, não sei se você acompanhou, aqui a gente criou uma lei para adesivação dos carros aqui na Câmara. Essa lei foi promulgada pelo presidente da Câmara, né, após os vereadores derrubarem um veto que o prefeito havia feito com relação a essa lei, e esse prazo terminou ontem para começar essa adesivação, né?
E eu queria saber de você, como secretária da Saúde, se você está por dentro, se você sabe me dizer com relação aos carros da saúde, se vão ser adesivados da forma da lei, ou se não, se você não tem essa informação hoje. Essa informação eu não vou ter para te passar, porque realmente, assim, a gente, apesar de fazer as viagens, porque a demanda é da saúde, mas o setor de transporte é que cuida disso para mim. Só um minutinho. Essa situação está no setor jurídico, tá? Dos adesivos. Então tá ótimo, Camilo. Pode deixar que também na segunda-feira a gente vai olhar direitinho como que está funcionando, então. Porque é uma das secretarias, né, que tem os veículos que, no caso, se enquadram aí nessa lei que foi criada. Uma outra coisa que eu acho que é muito pertinente hoje para a gente sanar essa dúvida foi com relação à visita técnica que nós fizemos na UBS de Santo Antônio do Porto, né, do azeite, que até o Moacir se encontra aqui hoje, para saber se tem alguma informação, se vai ter condições daquela obra continuar, se tem alguma resposta com relação a isso, devido a gente ter conversado, às vezes, do convênio está vencendo, né? Eu gostaria de saber se existe essa informação. Te agradecer a oportunidade de tocar nesse assunto, embora eu não tenha vindo preparado para ele aqui. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer, né, a surpresa que a gente teve lá, porque nós viemos aqui para uma reunião administrativa com a Gislaine, cuidar de uma questão de pessoal, e aproveitamos para fazer visita, e para nossa grata surpresa, nós fomos recebidos lá por uma comitiva aí de representantes da população, fomos muito bem recebidos, e agradeço e parabenizo pelo empenho, né, que foi uma coisa de agenda de última hora, e vocês estavam lá prontos, olhando essa questão que é de interesse coletivo, né? Com relação àquele laudo, o arquiteto que esteve lá conosco, o André, ele fez o laudo dele, ele considerou a edificação, embora ela já tenha muito tempo de construção, mas é uma construção sólida, né, que tem condição de continuar, tá? E encaminhou com as fotos, com o parecer dele, para a área técnica do nível central em Belo Horizonte. Ainda não temos uma conclusão, né, um parecer definitivo deles, mas assim tudo indica que vai ser prorrogado e autorizado o reinício das obras, né, e que vai passar ainda por um período de liberação de recursos, porque o recurso foi liberado parcialmente, né, mas ele foi bem aplicado, a obra foi bem construída, então a gente espera que seja reiniciada a obra, se Deus quiser. Agradeço, Moacir, pela explicação. Fico feliz, né, que a gente tem essa possibilidade de terminar aquela obra, porque como nós estivemos presentes e você teve a oportunidade de conhecer, é uma obra muito boa aqui do nosso município, que já está parada há bons anos, né? Então, a gente fica satisfeito de saber que tem essa possibilidade, que está sendo feito um trabalho junto com a secretária de Saúde para poder estar reativando essa construção lá, né? Muito obrigada. Outra dúvida, Gislaine, com relação, até vamos voltar novamente na questão dos carros. A manutenção desses carros, sei que às vezes não vai estar totalmente direcionada à sua pessoa, né? Porque é um trabalho em conjunto com a prefeitura, mas é um problema que, inclusive, essa semana, não sei se você está ciente, até ocorreu, de um carro ter dado problema na estrada, até um carro, pelo que eu entendi, ele é da educação, que está sendo usado aí pela saúde, né? E se está tendo essa manutenção, se você sabe dizer para a gente como que está essa questão aí. Novamente eu vou informar que essa é uma questão do setor de transporte mesmo. Então, no caso, esses pacientes que tiveram essa situação, eles procuram o setor de transporte para poder solucionar? Não, é passado sim, às vezes eles levam a demanda para a secretaria e a secretaria leva para o setor de transporte. Tá ótimo, então. Outra dúvida também com relação à caminhonete Toro, que é da saúde, e que estava concedida aí para o gabinete, né, que até um dia em reunião levantei os gastos dessa caminhonete, que foram mais de 60 mil, e, se eu não estou enganada, há uns 15, 20 dias atrás, o pessoal comentou que ela saiu da oficina guinchada aí pela Retro, para o barracão da prefeitura, né, e, segundo informações, ela tinha sido devolvida recente para a saúde, que era onde ela deveria, às vezes,
está sendo feito o seu uso, né? Se você tem uma posição com relação a essa caminhonete, se ela vai ser leiloada, se ela está funcionando, como que está essa questão aí? Por se tratar novamente do setor de transporte, eu não tenho essa posição, a não ser que o Camilo tenha alguma posição. Ela vai a leilão. E, no caso, então, Camilo, como você comentou que ela vai a leilão, não deu mais conserto, no caso. Apesar de todos esses gastos, não conseguiu recuperar. Não conseguiu. Ótimo, muito obrigada. Outra coisa, Gislaine. Boa tarde a todos os ouvintes. Desculpa o horário, eu achei que era às 14 horas. Quero pedir perdão primeiro por esse motivo. Aproveitando que está no assunto dos carros, acho que a pergunta seria nem para você, Gislaine, seria para o Camilo. Camilo, eu queria saber se esse leilão vou fazer parece que são de 8 carros, parte deles da saúde. Gostaria de saber se esse recurso desse leilão vai voltar para fazer compra de novos veículos para a saúde. Porque teve uma vez que teve leilão, falou que ia acontecer e não aconteceu. A princípio, sim, para comprar outros carros. Não, sim, porque aí a gente fica, pelo mesmo, resguardado. Obrigado. Outro dia eu escutei esse comentário que teve, acho que 1 ou 2 leilões e não comprou outros carros. Não compraram. Eu falei, tem que olhar lá na contabilidade no que foi gasto. Mas foi aplicado dentro da gestão lá da prefeitura. Porque se for fazer esse leilão, seria bom que esse recurso seria redirecionado para a saúde, né, para a compra de novos veículos. A princípio, é com essa intenção. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou a doutora Sula, doutora Arcília, médica em Piedade do Rio Grande. Comecei minha carreira aqui, né, há 48 anos atrás, e hoje tenho a grata surpresa e uma alegria muito grande de participar desse momento crítico, né, que o Brasil e o mundo estão vivendo, que é a luta, né, contra essa pandemia do Covid. É um prazer, eu digo que é um prazer realmente ter podido, depois desse tempo todo, e já aposentada, estar participando desse movimento. Essa audiência hoje me interessou muito justamente porque ela fala de ações de saúde. E isso é o que importa nesse momento, eu acredito, nessa reunião que a gente está tratando, né? E eu pude acompanhar ali, com esse meu olhar de 48 anos de estrada, que nós ganhamos aqui em Piedade serviços serviços em geral de uma qualidade que não, né, era talvez municípios de nossa mesma população semelhante à nossa, talvez não tenham, né? Então nós temos um serviço de saúde mental com equipe completa, nós temos serviço de fisioterapia, nós temos serviço de fonoaudiologia, nós temos 5 médicos atuando no município no momento, né? Nós temos enfermeiros em todos os serviços de saúde, em todas as unidades. Então, isso me deixa muito tranquila, muito satisfeita, porque aqui estão os meus amigos, estão as famílias, né, os meus familiares dos meus amigos, e me dá muita satisfação e muita tranquilidade para poder descansar agora, né, sabendo que nós estamos tão bem servidos com todos os profissionais do município. Parabenizar muito a gestão e as gestões anteriores que também vieram contribuindo, com toda certeza, né, principalmente pela parte da formação profissional. Eu considero isso de um ganho muito importante, né? A qualificação, o investimento na qualificação da atenção. Esse investimento eu estou acompanhando, né, com o treinamento dos colegas médicos, dos colegas enfermeiros, também agora com os trabalhos da rede em saúde, né, da rede de atenção em saúde. Então, essa parte é que eu considero, talvez,
independente de números, que a gente percebe que realmente melhoraram muito, né? Quando a gente compara despesas anteriores com serviços particulares e despesas atuais, a gente observa que houve uma gestão, um manejo muito bom, né, desses recursos. E, mais que isso, eu entendo que a gente está qualificando a equipe, e isso é todo mérito seu, Gislaine, que eu quero registrar aqui. Muito satisfeita de estar fazendo parte de tudo isso. Obrigada. Aproveitando a fala da nossa doutora Sula, né, porque a gente já chama ela de nossa, porque são muitos anos aqui na nossa cidade. A gente tem muito a agradecer, né, a esse serviço prestado aqui no nosso município, que são anos e anos de dedicação. Concordo muito com muitas das falas dela com relação à Secretaria de Saúde, né. Eu acho que, como eu disse no início, está muito boa e a cada dia a gente junto pode melhorar mais, com certeza. Até porque a gente também tem que agradecer em termos que a gente está tendo hoje um aumento de recursos, né? Os repasses estão vindo. A gente teve, infelizmente, a questão da pandemia, mas que também trouxe muito recurso para ser aplicado. Então, assim, uma coisa acaba sendo associada à outra, então fica, às vezes, mais fácil para conseguir também administrar de uma forma mais eficiente e eficaz, né? E, claro, com certeza, a gente sempre busca que a cada dia a gente consiga alcançar os melhores resultados. E quando a gente, às vezes, comenta alguma coisa aqui, igual a gente está fazendo hoje, no meu caso, por exemplo, é porque é sempre para melhorar, né? A gente, como vereador, a gente é sempre procurado por uma coisa, por outra, assim como a própria Secretaria de Saúde, é o tempo todo as pessoas procurando sanar os seus problemas, né, as suas situações, e a gente sempre tem que estar, como se diz, dialogando e tentando encontrar soluções para aquilo que, às vezes, a população ainda não encontrou, ou, às vezes, infelizmente, por motivos esses ou aqueles, a secretaria, juntamente com a prefeitura, às vezes não consegue sanar, né? Sempre tem as suas justificativas, como tudo na vida a gente tem. E eu gostaria só de voltar também, Gislaine, lá no início da apresentação, na parte da energia elétrica, porque eu não consegui localizar a quantidade de pessoas. Lá me parece que não consta. Sobre a energia elétrica, nós temos 29 pessoas, usuários, que não informaram, e temos 1.832 pessoas que informaram que têm energia elétrica. Entendi. Então, na verdade, falaram que não tem, só 29. Não é que não tem, é que não quiseram informar. Ah, não quiseram informar. Isso. E a quantidade de casas que não possuem, vocês não conseguiram levantar no caso. Conseguimos levantar, só que esse relatório ele é autodeclarado, então nenhum usuário se declarou que não tem energia na sua residência. Ah, entendi. Outra coisa, com relação à fonoaudiologia, eu vi que está com 20 horas, né? Teve até uma aceitação bastante grande, assim, número de pessoas que faltaram muito pequenos, e assim eu vejo que está tendo uma demanda. Já me procuraram a respeito de horário, porque antes a gente tinha o NASF, né, que acabou sendo cancelado aí pelo governo, aquela coisa toda, e eu não vi contratação de um novo profissional para repor as 40 horas de trabalho. Você sabe me dizer se essa fila ela está muito grande, se está conseguindo controlar?
Hoje, na fila de espera, nós temos 34 pacientes aguardando esse atendimento. Realmente, às 20 horas, a gente já está contando com a contratação de mais um profissional para 20 horas, para estar cobrindo essa fila de espera. Ótimo, muito obrigada. E só para finalizar aqui, na questão lá da equipe de saúde da família lá do ESF, que a gente teve a questão da profissional que não foi renovado o contrato dela, pelo Mais Médico, já chegou um outro profissional, porque você havia mandado um ofício, né, até para a Câmara comentando que não iria ficar sem esse atendimento. Então, no caso, já está suprido, já, ainda que às vezes sendo contratado pelo município, mas esse atendimento ele está assegurado. O profissional de saúde, o profissional médico, ele já está atendendo desde semana passada no município. E só para confirmar, sendo pago pelo município, não mais pelo Mais Médico, no caso, que era o programa desse profissional. Ele está sendo pago pelo município, porém, isso é uma coisa que aconteceria de qualquer forma, independente se fosse renovado ou não o Mais Médico, até que venha outro, a gente precisa fazer essa reposição pelo município. Isso já aconteceu anteriormente. E, no caso, se tivesse renovado, também teria esse custo? Período de férias. Só de férias, né? Passou o período de férias, até o programa abrir novamente a contratação, vai ter que continuar o município mantendo esse profissional no caso. Sim, que inclusive a própria equipe produz e tem um recurso vinculado para isso também. Entendi. E, no caso, como a equipe tem esse recurso vinculado, enquanto tinha essa médica do Mais Médico, esse recurso não... o que era feito dele? Não contratavam outro profissional? Essa é uma questão que a gente vai precisar que a contabilidade esteja presente para poder estar fazendo essa resposta. Entendi. Não, é só a mesma dúvida, porque, assim, pelo que eu levantei, essa médica para o município ela ficava em R$1.000, né, que era 500 de aluguel e 500 de ajuda de custo. E, pelo que eu pesquisei, um profissional hoje contratado, o mínimo seria em torno aí de 7 mil um salário, que eu acho, como se diz, não questionando o que o profissional ganha, porque a responsabilidade, a dedicação, a formação dele é muito grande, então, talvez, infelizmente, ele até ganha pouco, né? Mas que a diferença mesmo para o município em relação a manter um médico do Mais Médico por R$1.000 e a contratação de um outro por 7 mil seriam 6 mil a mais, né? Então, a preocupação, nesse momento, é, como se diz, com o gasto mesmo, independente de falar do profissional. Mas essa pelo que eu entendo, é uma situação temporária. Só até vir o outro médico do Mais Médico, não é assim, Gisele? Essa situação que nós vamos repagar ao médico. Férias, e se tiver mais um mês ou dois sem a transferência do médico, do Mais Médico para cá, que nós vamos repor. Exatamente. Nós vamos fazer o pagamento. Entendi. Até abrir o programa, né? Provavelmente janeiro ou fevereiro. Mas está entendido. Muito obrigada. E eu gostaria... inclusive, é um pagamento, além de temporário, vamos falar assim, tapa-buraco. Está só cobrindo uma falta para não ficar sem o médico. Claro, com certeza. Até porque nós não podemos ficar sem ele, né? E, no mais, eu gostaria de agradecer, né, a secretária de Saúde, também como os outros profissionais, de terem esclarecido as dúvidas. Parabenizar pelo trabalho que vem sendo feito aqui na nossa cidade, principalmente aí com relação ao Covid, né, que a gente vê que é um dos poucos municípios da região que está aí controlado, ou melhor, zerado os casos, né, e, assim, pedir à população e todas as pessoas aí para tomar o cuidado, porque a gente tem visto aglomerações, tem visto eventos aí, e a gente preocupa muito, porque hoje, ainda conversando lá com a parte da assessoria do doutor Frederico, eles comentaram que os casos estão só aumentando, os hospitais estão todos enchendo novamente, então não vamos, como se diz, bambear, não, né? Vamos fazer a nossa parte, porque senão a gente corre sérios riscos de ter problemas aí novamente. Muito obrigada, uma boa tarde. Obrigada. Em relação ao médico, até a Miriane fez uma boa lembrança aqui, que é o seguinte: vocês devem ter visto que eu fiz a apresentação aqui de 3 médicos na unidade de saúde.
E aí, desses 3 médicos, vocês devem ter percebido que no período de agosto, eu falei que um dos médicos foram afastados. E aí, esse médico que já está atualmente atendendo a zona rural, PSF Dona Zainha, ele está na vaga desse médico que em agosto pediu a dispensa dele. Ele mesmo, por livre e espontânea vontade, também é um médico que, até vocês devem ter visto que a gente fez uma publicação na página da secretaria, que é mais um... Eu vou até citar o nome dele, que eu tenho certeza que ele não se importaria, o doutor Evaldo. Nós ficamos muito tristes com a perda dele, inclusive, foram lindas as palavras da doutora Sula, mas eu também não gostei de uma coisa, tá? E não aceito. Foram lindas as palavras. Esses 2 médicos, ele faz parte da nossa história aqui, assim como os outros profissionais que estão aqui presentes, e inclusive os profissionais médicos também que não estão presentes, que estão iniciando a carreira deles aqui agora. Então, no momento, o município ainda não está precisando de fazer uma nova contratação, não está tendo gastos, porque foi substituída essa vaga. E aí os outros 2 médicos da UBS estão fazendo a demanda sozinhos. No caso, Gislaine, saíram então 2 médicos, o doutor Evaldo, né, e a doutora Ailane, no caso, que era do programa Mais Médicos. E aí chegou um para suprir os 2, no caso, eu não entendi. A doutora Ailane ainda está em execução, entendeu? E aí, no período do dia 24 de setembro, ela vai estar no período de férias, ou seja, ela ainda está alocada no município, até o dia 9/10, tá? E aí, o médico que entrou na vaga do doutor Evaldo vai cumprir essas férias na zona rural. Enquanto isso, os trâmites do Mais Médico nos liberará mais um médico, e aí a gente devolve esse médico para o lugar do doutor Evaldo. Entendido. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu estou falando, é o Vander Lúcio. Eu tenho algumas perguntas para fazer com relação aí, né, à situação que foi apresentada. Primeiramente, realmente é parabenizar, porque eu acho que hoje a saúde em Piedade é uma das secretarias que merece o nosso parabéns, né? Inclusive no quesito apresentação, porque quem veio na última audiência pública, como eu vim, pude perceber que acrescentaram, né, algumas posições, né, da saúde que muito é importante para que a gente conheça e para que a gente tenha consciência que isso está sendo feito também. Inclusive, eu vou citar 2 aqui, que no caso é a questão das viagens aí fora do município, que foi colocado, e também o relatório das ambulâncias terceirizadas, que questão de valores. Eu achei muito interessante, isso aí é importante para a gente ter essa noção. Outra coisa que eu não entendi muito bem foi a questão das desistências de certos profissionais. Um exemplo, desistência de... Eu marquei uma consulta e depois eu desisti. Vocês colocaram lá o nível de desistência por atendimento. A gente sabe que tem desistências que são cabíveis, né? E tem desistências que, infelizmente, são injustificáveis. Eu só gostaria de saber o seguinte: vocês têm uma situação que, vamos supor, a pessoa fez o cadastro e, de certa forma, ocupou a vaga de alguém que precisava e, de repente, não foi participar desse atendimento. Essa pessoa, ela volta novamente para uma fila, ela tem algum tipo, estou dizendo da desistência que não tem fundamento. Eu não estou dizendo porque tem desistências que são pertinentes, são cabíveis, né? Então, vocês têm esse controle, como que faria, ou quais são esses tipos de desistências mais prováveis que estão acontecendo? Boa tarde. No caso, no relatório que a gente apresentou, foi a questão dos pacientes faltosos. Das desistências, assim, não sei se seria desistência, mas que a gente até tentou tirar o relatório, a questão de exames, de consultas marcadas pela secretaria, o sistema não gerou. No caso desse relatório, é só realmente de faltosos, que foi marcado o atendimento e o paciente faltou.
Pode estar incluída a questão deles terem justificados, mas, de qualquer forma, o profissional estava disponível e o paciente não compareceu. Ah, então, ou seja, então é mais grave ainda do que eu pensava. É aquela pessoa que está em tratamento, ela já está fazendo o seu tratamento, tem o horário disponível para ela e ela falta nesse horário, sendo que tem outras pessoas que estão aguardando uma fila enorme aí para poder pegar esse atendimento. Então, ou seja, é uma coisa que eu acho que tem que ter uma visão muito, né, ampla aí para não ficar prejudicando quem está, às vezes, na fila de espera, né? Ainda mais que são pessoas que já estão em tratamento e estão faltando no seu próprio tratamento, né? Exatamente, mas hoje, nos setores aqui do município, a gente retorna esse paciente que não tem a justificativa plausível para a fila de espera. Só que o que acontece? E isso é a cada 2 faltas sem justificativa. Só que até que essas 2 faltas sem justificativa aconteça, a gente fica com um profissional preso naquele horário, aguardando, e aí com isso a gente não consegue andar com a fila de espera. Outra dúvida foi com relação à parte de exames, que eu vi que você falou que num determinado mês, aí, eu não me lembro qual, você fez uma liberação maior para ver se a situação ela ficaria contida ou normalizaria no caso. E na sua fala, de repente, a situação piorou, porque a procura foi ainda maior do que já vinha sendo. Ou seja, existia já uma fila de espera e com essa, como se diz, com essa pedalada aí nessa fila de espera, automaticamente a procura foi maior. Eu não ficou muito entendido na questão seguinte. Eu acho que hoje, se o profissional médico solicita um exame, é porque o paciente necessita. Eu acho pouco provável um profissional médico, nós temos profissionais médicos aqui, né, no recinto, que iria, no caso, pedir um exame se a pessoa realmente não viesse a necessitar do mesmo. Então, assim, eu não entendi muito bem essa parte, porque ficou parecendo assim, que como deu uma alavancada nesses exames que estavam pendentes, as pessoas achou que, tipo assim, por conta própria, correram para fazer mais e mais exames. Mas eu acho que os profissionais médicos não autorizariam, né, essa situação, caso essas pessoas não viessem a necessitar dos mesmos, né? Não, Aderlúcio, o que acontece muito é que, principalmente com as consultas particulares fora do município, o paciente ele vai lá, consulta, e às vezes o médico agenda para ele assim, retorno daqui 90 dias, retorno daqui 120 dias. E aí o que acontece? O paciente ele fica com essa solicitação de exame dele em domicílio. E aí quando está faltando 15 dias para ele retornar nesse retorno, seja de 90, de 120 dias, ele vai na secretaria e aí ele quer a data daqui a 15 dias. E aí, novamente, a gente não consegue atender. É a mesma situação dos carros. E aí o que aconteceu? Como o pessoal viu e foi divulgado através das redes sociais da Alto Rio Grande, viu que a gente estava com essa demanda, o pessoal também estava com muita coisa parado. E, além de tudo, muita coisa que ficou parada devido à pandemia, que estava na hora do retorno. Com isso, a procura ela dobrou, triplicou, e começou a chegar para a gente também as demandas que estavam próximas, já arquivadas em domicílio, mas com essa abertura começou a chegar para a gente. E aí a gente não conseguiu sanar a expectativa que a gente tinha planejado. Então, não seria um aumento nos exames, seria, tipo assim, uma fila que às vezes estava, de certa forma, paralisada, outros que viram que a fila estava muito grande, procurava-se outras saídas e, de repente, retornou todo, no caso, para o município, para a Secretaria de Saúde. Ok, deu para entender. A outra questão também seria sobre o atendimento odontológico, que eu verifiquei aí que ainda está, de certa forma, pequeno. Aí eu não sei se já retomou as atividades, se ainda está naquela parte ainda só de urgência e emergência. Inclusive, digo isso pela questão aí que possui também um profissional dentista na parte de atendimento rural, né? E conforme visita que eu estava presente lá na comunidade de Santo Antônio do Porto, que é o Azeite, lá possui-se, né, uma situação lá que necessita urgente de uma retomada de um consultório odontológico que está lá, infelizmente, quem estava na visita verificou as situações que se encontram mesmo, né? Então, seria isso aí que eu queria saber também.
Os atendimentos odontológicos, eles retornaram, sim, presencial, com demanda eletiva, não somente de urgência mais, desde que nós entramos na onda verde do projeto, do programa Minas Consciente. Tá? Em relação ao consultório odontológico da comunidade do Azeite, já está sendo averiguadas as situações e, inclusive, ele já não está em funcionamento há muito tempo já. Ok, essa parte lá, parece que a comunidade tem essa noção, inclusive a demanda, né, porque eles estão tendo que sair de lá para ser atendidos, às vezes, aqui na própria sede do município, ou, às vezes, está indo para o bairro Jardim, que a gente tem essas informações aí. A outra questão também, que foi pedido aqui na última audiência pública, e que eu acho que, assim, eu pude observar que no relatório de vocês, eu acho que veio informando aí, não tenho muita certeza, sobre as casas hoje aqui do município ou das localidades urbanas, né, rurais, que são rurais, mas são os povoados no caso, que possuem as fossas, né, e não tem ainda o encanamento na rede de esgoto. E foi até falado aqui na última audiência pública que era para tentar fazer um cadastro dessas localidades, né, dessas casas que possuem essa fossa, até para quê? Porque aqui está muito estranho. Enche-se a fossa e aí fica aquela coisa. É um vereador pedindo, é outro pedindo, e aí a fossa derrama. Ou seja, então, fazer às vezes um cronograma, ou, quem sabe, até ligar essas redes lá, se for possível. A gente sabe que hoje o nosso município também ainda não tem rede de tratamento de esgoto ainda, né? Está em fases de andamento, mas, por enquanto, essa fase ainda não terminou, não chegou no seu fim. Então, assim, para que essas famílias que possuem essa situação, né, nos seus quintais, né, porque essa fossa está no quintal, que seja, às vezes, de certa forma, atendido de uma maneira que não precise, às vezes, estar suplicando a um vereador, está indo, às vezes, até a própria prefeitura e esperando que isso aconteça, o vazamento, para que depois vá lá e faça esse escoamento. Então, isso aí é uma outra coisa que foi pedido aí, né, na última audiência. Espero que a saúde, né, faz parte dela, consiga ajudar. Porque hoje, eu não sei, é uma outra coisa também que a gente está preocupante aqui na nossa cidade, os pernilongos. Né? Aonde eu moro ali, a coisa ali está feia. A gente, se abusar, você dorme dentro do quarto e acorda lá de fora, no terreiro. Porque eles estão carregando mesmo. Então, assim, mais um motivo, né, que eu acho que a gente precisa realmente que essa rede de tratamento de esgoto seja finalizada para a gente, às vezes, minimizar, porque eu não digo que vai acertar, mas essas fossas aí eu acho que também é de grande importância, né, para as pessoas que ainda as possuem para resolver o problema delas. Esse caso relacionado ao esgoto, eu também vou direcionar ele para a Secretaria de Obras, que a única coisa que a saúde pode fazer, através da vigilância sanitária, a gente faz as notificações e os acompanhamentos conforme está aí. Mas tomar providências, infelizmente, a gente não consegue. Sobre o esgoto, realmente não está parado, está caminhando. Às vezes está demorando um pouco, mas não está parado de tudo, não, que eu posso falar. E sobre essas fossas cheias, não só os vereadores recebem os pedidos, mas lá na prefeitura também vai muita gente pedir. E geralmente é atendido no mesmo dia, ou nos 2, 3 dias, no máximo depois é atendido para a prefeitura fazer a limpeza. Bem colocado, o Camilo aí colocou, porque realmente as pessoas procuram tanto nós, vereadores, quanto a prefeitura, mas essa urgência no atendimento nem sempre acontece não, viu, Camilo? Eu mesma já fiz solicitações, demorou uns 3 a 4 dias e a pessoa ficou lá passando aperto. Então, assim, são sugestões que a gente dá para minimizar a situação das pessoas. Mas, no mais, é isso. Muito obrigada. Boa tarde a todos, agradeço a todos os presentes, todos aqui. Eu tenho reforçando as perguntas da vereadora Daniele, foi bem esclarecido, Gislaine, parabéns. O Vanderluz também, as perguntas aí foram esclarecidas sobre
as postas, esse negócio aí. E outra, voltando ao assunto do UBS. Santo Antônio de Porto, que a Daniele visita várias comunidades para ver o coração, não ver a cara. Bairro Jardim mesmo, principalmente, nós já fizemos ofício, já fez o pedido, encontra vazamento na sala odontológica, nos corredores, as portas edificaram da frente. Inclusive, teve um paciente lá, chegou, viu as portas fechadas, ele tirou foto e saiu ligando, não sei para quê, foi passado para a gente, uma porta apoiada no piso, Gislaine, e a outra está até amarrada com plástico do outro lado. Uma abre, a outra não abre. E as meninas estão preocupadas, as meninas de saúde, não pode, o pessoal está dando volta, sabe? Que se abrir, pode cair até nelas. A gente precisa para dar um reparo, que já foi pedido, a UBS está mofando o teto, está com vazamento, já foi pedido, sabe? Eu quero até mandar o Camilo, você tem, Camilo, como é que você vai demorar a ir lá, porque a chuva está chegando, está estragando a pintura, tem essa rachadura na parede, lá de fora. Essa parte da porta, o Leco e o Francisco estão resolvendo isso lá hoje, que deu um problema nela. Né? Sei. Que lá a porta da saída do lixo, daquele contaminado também, Gislaine, está com um problema. Já passei por um encarregado de obra para trocar o miolo, o lixo está passando dentro do posto, sabe? Que é uma pequena coisa, se torna grande, sabe? A UBS lá é ótima. Eu agradeço também aos funcionários da saúde lá, parabéns. Tá? Aí me preocupa porque a porta tem perigo de cair. Hoje eu fui lá ver, está até com plástico nela, e as gastos suspender para fechar, sabe? Se você pudesse aparecer lá, eu fazia um convite para você ver, para ajudar a gente, sabe? Cada vez a gente pede as coisas, não acredita para a gente. E o pessoal, a gente está vendo que está correndo perigo, evitar de acidente, dela cair, que é de vidro, né? Muito obrigado. Em relação a essas questões das UBS, também é um setor que não é meu, é do setor de obras. Eu já fiz, sim, eu passo a demanda para o setor, mas essa responsabilidade é do setor de obras. Até aproveitando que o Camilo comentou que já foi funcionário da prefeitura lá, eu soube, só que não resolveu, falou que depende de outra empresa para resolver, o problema persiste, está do mesmo jeito. Então, a gente pede aí uma atenção, porque lá está realmente perigoso de machucar os profissionais até da saúde, que são os que vão abrir essa porta. Muito obrigada. Mais alguém gostaria de manifestar? Vocês da regional gostariam? Ia ficar já uma situaçãozinha para trás aqui, mas eu acho que talvez você vai passar para o pessoal da contabilidade, que é a questão aí dos gastos referente ao mês de agosto. Os demais gastos durante o quadrimestre, eles foram, de certa forma, bem constantes, não teve muita oscilação, mas quando chegou no mês de agosto, houve uma oscilação bastante expressiva, de aproximadamente mais de R$100 mil. Aí aconteceu assim, algum imprevisto, alguma coisa dentro da Secretaria de Saúde? Nós tivemos o aumento da liberação dos exames. Lógico que a contabilidade vai poder falar mais a fundo. E nós tivemos também a compra de alguns equipamentos. E desses equipamentos, fisioterapia, eletrocardiograma, o desfibrilador. Ok, muito obrigado, Gislaine. E, novamente, te parabenizo, né, pela sua postura como secretária, porque eu acho que é isso mesmo que tem que ser feito. Inclusive, o que a gente hoje lhe pergunta e que você nos responde, dá mais firmeza que você realmente é uma excelente profissional. E isso aí, eu acho que não tenho dúvida, como a maioria aqui não deve ter, né, que você está fazendo um belo trabalho. E tudo que a gente informa, como a gente vê nas últimas audiências públicas aí, né, da saúde e da prefeitura, é realmente para trazer o melhor para a cidade de Piedade. E não simplesmente como o vereador Elcio falou aqui. A gente não pede nada para a gente próprio, a gente pede para uma coisa que vai atender a todos, né, que inclusive vai ajudar bastante o município. O meu muito obrigado a você aí.
Aqui, deixa eu fazer uma pergunta para você. Aqui está para chegar uns carros aí que nós pedimos para o doutor Federico também a chegar, sabe, o vereador Daniel e os dois demais vereadores pediram, está para chegar. Não é bom ter um carro assim disponível na Secretaria da Saúde, se caso uma emergência para você, que ligar para você, ter um carro? No caso, a hora que chegar, esses carros chegar, não é bom ter um lá, assim, disponível? Pergunta. Eu não entendi sua pergunta, El. Você pode Não. repetir, por favor? Não, está para chegar uns carros aí, sabe? Eu da vereador Daniel, os demais vereadores, está para chegar 2 carros para a saúde. Não é bom ficar assim disponível lá na secretaria, caso não é emergência para sair, uma viagem longa? O que você acha nessa pergunta minha? Atualmente tem um Gol que fica à minha disposição na Secretaria de Saúde. E aí eu já estou precisando de alocar ele para as viagens emergentes. Então, vocês já devem estar vendo ele fazer várias viagens aí. Eu até falo que o Gol ele é destinado para a Secretaria de Saúde, por participar de várias reuniões, mas eu mesmo não consigo usar o carro, praticamente, porque ele está sempre fazendo viagens. Tá? Então, atualmente, a gente já tem. Lógico, se a gente tiver uma alta demanda de carros, interessantíssimo, sim, a gente deixar mais um disponível para as emergências. Mas hoje, com a atual demanda de carros que a gente tem, a gente não consegue fazer mais do que esse Gol que já fica comigo. Porque para uma viagem longa, um carro assim, sabe que você vai sair para aqui a São Paulo, você sabe que você vai chegar lá bem, né? Às vezes você pega um carro aí, o amor chega, às vezes não sabe como é que está a manutenção dele, pode deixar o paciente no caminho, e às vezes precisa de uma viagem com emergência. Eu, do meu ponto de vista, eu acho que era bom um carro ficar só disponível para essas horas difíceis. Que às vezes um carro estando mal com as condições, a vida do paciente pode estar em risco, né? Exatamente. Gostaria só de agradecer pela presença e dizer para a população a importância desses encontros que nós temos aqui na Câmara, essas audiências públicas. Da última audiência que nós tivemos, várias coisas que foi dita aí, foi colocada em prática, inclusive do ponto eletrônico, que foi uma sugestão da passada, hoje está funcionando em pleno, e convidar a população para que participe mais, para que que questione, que dê ideias, que aqui eu acho que está pronta para isso, ela serve só para isso. E as sugestões estão aí para isso. A população aqui presidencial parecer mais também que elas podem dar voz, né, do que elas realmente precisam. Muito obrigado, agradecer que o trabalho está sendo feito de forma excelente. Obrigada. Mais alguém gostaria da palavra? Bom, gente, sendo assim, eu também gostaria de hoje agradecer a participação de todos aqui. Eu não poderia esquecer dos meus colegas de trabalho. Alguns estão presentes aqui, alguns, por algum motivo, inclusive dos setores, não poder parar, não puderam comparecer. Eu fiz o convite extensivo a todos, porque esse resultado que eu apresentei aqui hoje, ele também não é meu. Ele é de toda a equipe. E por isso que a gente até trouxe uma mensagem aqui. Por trás de um trabalho bem feito, tem sempre uma equipe empenhada. Então, hoje, já com 1 ano e 6 meses de secretária, eu consigo ver nitidamente o desenvolvimento aqui da equipe. Nitidamente. Então, assim, estão todos de parabéns, a equipe de saúde, sabe? Só tenho a agradecer o envolvimento em relação ao Covid, principalmente. Foi sofrido, muito sofrido. Né? Quantas vezes eu precisei chamar profissional em casa, vem trabalhar para mim, vai na casa de fulano, e chegava às vezes 8, 9, nem vou falar dos motoristas, coitados, que não tinha hora, entendeu? Agradecer também o nosso pequeno hospital Nossa Senhora da Piedade, que nos acolheu, deu total assistência para os nossos queridos pacientes, que porventura tiveram o Covid, sofreram do Covid, e nós conseguimos. Então, agradecer muito essa parceria que a gente tem com o pequeno hospital Nossa Senhora da Piedade, que nos acolheu, que está nos ajudando. Agradecer aos vereadores aqui presentes, aos não presentes, que de qualquer forma contribuíram para o nosso trabalho. Eu acho que essa relação ela tem que ser bem-vinda, né? Ela tem que acontecer muito, muito mesmo, de uma forma respeitosa de ambas as partes.
Então, eu só tenho a agradecer. Não poderia deixar de mencionar, agradecer aqui aos meus colegas parceiros que ficam também na secretaria, que, inclusive, precisaram trabalhar no feriado para poder me ajudar com esse relatório, com essa apresentação hoje. Então, assim, sem palavras para agradecer toda a equipe de saúde. Agradecer ao Camilo também pela parceria. Nunca me negou nada, a prefeitura, né, desde o dia que eu assumi o cargo, sempre me deu total apoio. E também a Regional de Saúde, que nos atende até meia-noite, se for preciso, né? Que nos atende, a gente constante com todos lá. Muito obrigada. Então, hoje, o meu muito obrigada a todos aqui presentes. E a comunidade que está presente aqui também. A gente não tem em grande quantidade, mas nós temos pessoas da comunidade aqui presente. E que em próximas audiências, daqui a 4 meses, se Deus quiser, a gente já possa também ter mais tranquilidade na pandemia e abrir, inclusive, as portas para mais pessoas aqui nessa casa.